Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. As tecnologias disponíveis hoje para o setor de infraestrutura têm potencial para melhorar a qualidade dos projetos, otimizar a mão de obra e reduzir impactos ambientais. Mas no Brasil, o uso dessas ferramentas ainda é bastante limitado. Como transformar essa realidade? Vamos discutir esse assunto com o gerente de infraestrutura e energia do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Néstor Roa, com a vice-presidente de governo na Caixa Econômica Federal, Tatiana Tomé de Oliveira, com o presidente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, com o fundador e CEO da Smart Aqua Soluções Tecnológicas, Hélio Samora, e com o supervisor regional de vendas e comércio exterior da STI Eletrônica, José Renato da Costa Peron. Vamos abrir este episódio ouvindo o gerente de infraestrutura e energia do BID, Néstor Roa. O Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, está focalizado en mejorar vidas de la población de América Latina. Partimos de la base que para mejorar vidas necesitamos impulsar el desarrollo económico y social, y ese es como el gran mandato que tiene nuestra institución por parte de los países miembros del banco, que incluyen 46 países, dentro de los cuales está Brasil. En la asamblea de Barranquilla, que se hizo este año, el banco, que tiene una nueva administración desde hace un año, planteó la importancia de focalizar aún más nuestros esfuerzos en algo que hemos llamado la Visión 2025. Y en el tema de infraestructura, la Visión 2025 del grupo BID incluye 3 ejes que son centrales a la infraestructura y son el cambio climático, la digitalización y la inclusión, que creemos son claves para el proceso de recuperación económica que viene después de la pandemia trágica que hemos vivido en los últimos casi 2 años. Y ese es como el marco que yo quería dar a mi primera opinión. Entonces el banco, todas sus operaciones financieras y no financieras, nuestro diálogo sectorial con los países va a tratar de enfocarse en impulsar estos ejes de la Visión 2025. Podemos entrar en más detalle de ejemplos, pero cuando hablamos de la infraestructura tenemos como 2 grandes dimensiones. La primera es la provisión de esta infraestructura, o sea, y ahí tenemos desde la construcción de redes de acueductos, escuelas, de sistemas de movilidad, hasta la prestación de los servicios, que al final es lo que realmente le llega a la población, ¿no? Y ese es los 2 focos donde queremos que las 2 dimensiones en las que queremos que nuestra visión 2025 se materialice a través de nuestras operaciones. Los proyectos que hacemos en Brasil se centran en todos los sectores de infraestructura, energía, agua potable y saneamiento y transporte. Transporte incluye rodovías y sistemas de transporte público, tanto el desarrollo de la infraestructura como la prestación de los servicios. Y solo voy a dar un ejemplo, ¿no? La visión 2025 incluye el tema de digitalización, más preciso el tema de transformación digital, porque esta transformación permite dotar a las economías de herramientas para alcanzar un crecimiento sostenible que incentiva la innovación y mejora la inclusión. Estas tecnologías nosotros las trabajamos con los países tanto en el diálogo que sostenemos de manera permanente con nuestros clientes, en el caso de Brasil con el gobierno federal y con los estados donde tenemos operaciones, pero también en el marco de las operaciones, sean operaciones de agua o desarrollo de rodovías, y podemos elaborar con ejemplos, pero vemos la tecnología como la gran oportunidad para dar ese gran salto para cubrir las brechas que tiene la región en materia de servicios de infraestructura. Pero también es una barrera si no logramos que la población y sobre todo los empleados, los trabajadores, no tienen acceso
oportuno conocimiento de cómo funcionan estas tecnologías, particularmente las de la información. Ouviremos agora a Tatiana Tomé de Oliveira, vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, que é um agente financiador, repassador de recursos e estruturador de projetos. Eu concordo com essa tese, né, com essa premissa de que a tecnologia poderia ajudar muito no nosso desenvolvimento de bons projetos. Eu atuo muito fortemente aqui com o setor público. O meu cliente são os estados e municípios. E nós vemos que, primeiro, né, um receio do gestor público de orçar e de fazer um projeto com novas tecnologias. Eu acho que essa questão cultural e a questão até de receio depois de auditorias e de não ter escolhido talvez a solução mais adequada, porque uma coisa que os órgãos de controle eles estão sempre atentos com a questão da concorrência nas nossas licitações. Então, o uso de tecnologias mais convencionais, de soluções tecnológicas convencionais, acaba sendo mais confortável para o gestor público, né? Então, eu vejo muito isso, assim, uma vontade nossa de inovar, ela acaba sendo limitada pela questão do projeto elaborado pelo ente público. Então, assim, eu vejo essa oportunidade de uso de tecnologia muito mais nas PPPs, nas concessões, né, onde tem, como bem falou o colega, onde tem aí a visão mais ampla de duas dimensões, tanto da construção do empreendimento, da obra, né, como também da prestação de serviço. E com isso a gente consegue, talvez, induzir o uso de tecnologia, porque nós colocamos nos nossos projetos, né, indicadores que incentivam a essa utilização. Então, a modelagem que nós trabalhamos dentro de uma concessão de uma PPP, nós trabalhamos com incentivos para o uso de tecnologia, já que pode haver até um compartilhamento dos ganhos, né, de eficiência por conta dessa nova tecnologia. O que não acontece nas obras públicas e nas obras com financiamento, por exemplo, com recursos do FGTS, né, onde os projetos são elaborados pelo ente público. Tá? Então, a minha visão é de que, sim, a gente precisa trabalhar para incentivar, mas as limitações aí estão postas, né, pelo próprio contexto aí de mercado, né? Mas eu acredito muito e defendo que a gente precisa aqui, como Caixa, como governo e como também o setor privado, está sempre esclarecendo e, digamos, esse tipo de evento que nem vocês estão fazendo aqui da CEBIC, que você comentou, Eduardo, que vocês estão trazendo muito essa temática, né, de novas tecnologias. E isso é importante justamente para esclarecer e divulgar para que inclusive os projetistas, os orçamentistas, os engenheiros que trabalham no setor possam conhecer e ter tranquilidade na hora de utilizar essas tecnologias no projeto. Com a palavra agora, o presidente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge. Há uma grande diferença entre motivação para a tecnologia, para o uso de novas tecnologias, em projetos que partem, né, de parcerias, como concessões, como PPPs, locação de ativos, e as chamadas obras públicas. A gente vê uma legislação que tolhe, né, eu diria, o incentivo à busca de soluções, e órgãos de controle que, por uma questão, né, de gabarito para analisar orçamento, etc., vêm com maus olhos ou até condenam, né, alguma troca de tecnologia que, às vezes, e por várias vezes a gente teve conhecimento, trariam até maior economia para a própria administração pública, né? Quando você desenvolve um projeto executivo, vê alguns detalhes e apontam para uma solução tecnológica que poderia dar vantagem, inclusive econômica, para o projeto. Felizmente, alguns passos a gente viu para melhorar essa situação agora, quando, em 1º de abril, se aprovou a nova lei de licitações, né, a 14133,
é a nova lei que vai reger obrigatoriamente daqui a 2 anos as licitações públicas, e ali aparece a possibilidade, né, da PNI, né, que é o procedimento de manifestação de interesse privado em obra pública, e até do chamado diálogo competitivo, que, se bem feito, né, feito de uma maneira transparente e democrática, é realmente uma conversa preliminar para a busca de soluções com o setor privado para as melhores soluções aí a serem dadas nos projetos. Hoje eu li uma matéria que saiu no Valor Econômico, jornal Valor Econômico aqui do Brasil, com o título que investidor dobra o pessimismo com a economia no ano de 2022. Por várias razões, né? A questão de juros, desvalorização cambial, ano de eleições. Então, é um ano que nós vamos ter que estar muito atentos para as oportunidades de mercado. Nós vamos ter que estar investindo em novas tecnologias realmente para a viabilização de projetos, preparando as nossas empresas para atuarem nessas modelagens de concessões e PPPs. Não dá para acreditar que a gente vai ter uma recuperação fiscal em 2022 capaz de impulsionar recursos públicos. Vamos ouvir agora Hélio Samora, fundador e CEO da Smart Aqua Soluções Tecnológicas, que atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a área de saneamento. Veja, eu vivo em tecnologia há mais de 30 anos. Desde a faculdade, quando eu saí, entrei no mercado de tecnologia e estou tocando. Nós estamos vivendo a geração que mais tem acesso à tecnologia. Desde o celular que a gente carrega, a nossa Smart TV e tudo mais. Então, nós estamos sendo expostos, e a grande maioria das pessoas, independente da classe social, está sendo exposta a um nível de tecnologia sem precedente na história. E isso não tem volta. A gente vai viver isso todos os dias aqui para frente. Porém, no setor específico de infraestrutura, eu acho que a gente nunca teve também tanta tecnologia, desde a área de concepção, projeto básico, projeto detalhado, a execução das obras, seja uma obra, uma estrada, seja uma ferrovia, seja uma obra de saneamento, não importa. Então, a gente nunca teve tanta tecnologia disponível para o setor. Da mesma forma, não só entreguei a obra, o prefeito cortou a fita, excelente. Mas essa obra vai durar 25, 30 anos. Então, hoje existem tecnologias de monitoramento, de acompanhamento do ativo, de gestão do ativo. Então, nós nunca tivemos tanta tecnologia disponível e eu acho que essas tecnologias, ainda que eu tenha dificuldade de que algumas empresas públicas tenham acesso a ela pela lei de licitação, como mencionou a Tatiana, e toda a rigidez do contratual do setor público, as PPPs e as PMIs, você mencionou a PMIs, hoje estão correndo várias PMIs na área de saneamento, mesmo sem esse arcabouço legal, já começaram a sair alguns PMIs. Então, você tem um novo cenário. Então, você tem a indústria, o privado olhando esses projetos não mais como um projeto de curto prazo, um projeto de longo prazo, onde ele pode melhorar os projetos da concepção, da execução e da manutenção ao longo da vida desse ativo por 20, 30, 40 anos ou mais. Então, eu acho que nós somos uma geração muito privilegiada. Nós estamos tendo a tecnologia no dia a dia, a tecnologia está impactando de forma positiva, já tem resultados em várias cidades, não só no Brasil, mas também na América Latina e no mundo, de redução de problemas de saneamento, de iluminação, então mesmo melhor gestão de ativos. Então a gente está, como um membro do mercado de tecnologia, nós nunca tivemos num momento tão interessante. Temos que vencer as dificuldades estruturais no Brasil, mas isso é um processo, não é um evento. A gente vai vencer, uma nova lei de licitação entrando, novas metodologias de contratação, vão fazer com que a tecnologia chegue mais rápido no consumidor, nos ativos e durante a vida desse ativo. Só para te dar números até um pouco mais atuais, o Brasil perde, dados do SNIS 2019, que é o dado mais atual, 51% da água que é tirada dos mananciais, tratada e distribuída para as casas, empresas e comércios do Brasil. É um número alarmante, né? A gente escuta às vezes 38, mas esses números eles são mascarados pela política tarifária. Então,
parece que você pagou 10%, então a perda é menor. Mas a perda real é da ordem de 51%. Mas você mencionou cidades no norte e nordeste chegando a 70%, 75%. Então, veja, no momento de crise hídrica que você também tão bem mencionou, nós temos que parar de perder, nós temos que buscar essa água. Essa água está fazendo falta. Você imagina que o Brasil produziu em 2019 quase 19 bilhões de metros cúbicos de água, e metade deles saíram por vazamentos, por fraude, por submedição, né? Isso a gente chama de perdas reais e perdas aparentes. Então, nossa tecnologia é focada exatamente nisso, dar ferramentas para a companhia pública ou privada de ir buscar essa água. Porque, imagina hoje, grandes capitais, não quero mencionar cidades aqui, com problema de racionamento. Pequenas cidades no interior com problemas de racionamento e a água sendo perdida pelo envelhecimento da infraestrutura, pelo envelhecimento do sistema de medição, pelo eventuais fraudes, mas a água existe. Então, a gente hoje conseguiria encontrar água para quase 39 milhões de brasileiros, reduzindo essa perda nacional de 51% para 31%. Foi por isso que nós criamos a nossa tecnologia. Nossa tecnologia olha toda essa informação, quanto foi produzido, quanto foi medido, quanto foi distribuído, em que pressão, em que local, a idade da tubulação, o material da tubulação, e manda o pessoal de campo buscar o vazamento no local correto. Manda o pessoal de campo substituir medidores que estão obsoletos. Então, a tecnologia existe, a gente está trabalhando com empresas do setor público, do setor privado. Existe uma resistência. Outro dia nós falamos com uma gerente de combate a perdas de uma estatal no sul do Brasil. Ela disse: existe pessoal negacionista, que não existe perda, ela existe, ela é real, ela é mensurável. E a gente tem tecnologia, já existe tecnologia no mercado, é muito mais barato do que construir um poço, é muito mais barato do que buscar água a quilômetros e quilômetros de distância, como fez o estado de São Paulo na crise hídrica de 2010. E que provavelmente vai ter que fazer na crise hídrica que nós estamos entrando. Então, a tecnologia existe, nossa tecnologia está aí para isso, existem outras empresas também nesse segmento, mas a tecnologia existe para identificar as perdas e resolver de forma efetiva as perdas, né? E aí, voltando no tema das PPPs, PMIs, concessão, a gente acha que esse é o caminho de acelerar, trazer água para esses 40 milhões de brasileiros que não têm água todo dia. E você mencionou os 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto. Se você leva água, você tem que recolher o esgoto. Então, eu acho que isso vai facilitar também, melhorando a saúde financeira das empresas de saneamento, reduzindo as perdas, mas ela tem dinheiro para investir também na coleta de esgoto. Agora, com a palavra, o Supervisor Regional de Vendas e Comércio Exterior da STI Eletrônica, José Renato da Costa Peron, que vai falar sobre a tecnologia na área de iluminação pública. A parte de iluminação pública, pelo que eu tenho visto, é a maior parte dos projetos de PPP no Brasil. E de 2019 para 2020, teve um boom muito grande nessa área. Segundo o site da ACBIC, a ABCIP, que é a Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública, o número de projetos de PPP assinados passou de 17 para 51 no ano passado. Cidades grandes do Brasil, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, já estão com a PPP assinada. Mas não são só as cidades grandes. Por exemplo, eu tenho até contato com as pessoas que cuidam lá de Campo Maior, no Piauí, uma cidade de 46 mil pessoas. Porto, também lá no Piauí, de 12 mil pessoas. As cidades estão descobrindo a importância da modernização da iluminação pública. Você tem razão, a maior parte está buscando a troca das luminárias de vapor metálico, vapor de sódio por LED, porque aí é onde você encontra a maior possibilidade de economia, né?
somente trocando as luminárias, você já tem uma economia na ordem de 60%, dependendo do projeto iluminotécnico bem feito, você consegue até 70% de desconto. E essas PPPs, elas estão incluindo telegestão, mas eu vejo que elas estão deixando para mais tarde. Por quê? A telegestão, tem muita gente que confunde, acha que a telegestão também traz economia de energia por causa da dimerização, né? Mas se o projeto luminotécnico é bem feito, abre pouco espaço para essa dimerização. O valor da telegestão não está nessa economia de energia, né? O valor da telegestão está no controle que você tem do seu parque luminotécnico. Então, para quem não conhece a telegestão, o que a telegestão faz? Ela substitui os relés fotoelétricos por controladoras inteligentes. E essas controladoras inteligentes, você tem acesso, a pessoa que controla tem acesso de onde estiver. Então, do celular de casa, o gestor consegue ver o que está acontecendo. E ele consegue ligar e desligar as luminárias, consegue fazer padrão de horários para ligar e desligar, para dimerizar, consegue fazer agendamento de um evento específico. Vai ter uma festa na cidade, ele consegue já deixar naquele dia da festa agendado que hora que é para ligar e desligar. Ele tem, e as partes mais importantes, ao meu ver, são a gestão do que está acontecendo em tempo real. Então, você tem alarmes se queimar uma luminária, se tiver um pico de energia, se a luminária continuar acesa. Tudo isso gera alarmes que, em real time, você consegue controlar. Então, você tem uma manutenção corretiva mais rápida, não tem mais que esperar que a população ligue reclamando que a lâmpada está apagada. Então, você tem mais segurança na cidade. E, além disso, você consegue fazer medições. Então, você consegue saber qual o consumo, a corrente, a tensão, a potência. E desde da normativa da ANEEL de 2010 a 414, o artigo 26, ele diz que a medição agora dessa iluminação pública pode ser pela telegestão. Não precisa mais você ter uma contagem de luminárias que a concessionária vai fazer uma média. Agora não, agora o que você ligou, o que você dimerizou, vai tudo ser contabilizado. Então, ainda não temos concessionárias fazendo isso, propriamente dito. Mas ainda as concessionárias estão ainda em discussão com a ANEEL, mas já está na lei. Então, você pode faturar a conta de energia exatamente o que é gasto. E você tem economia com a manutenção, com equipes. Você não precisa mais ter gente vigiando a cidade para saber onde está queimado ou não. Você tem on-time isso. E tem uma viabilidade boa, porque é usada a COSIP, né? A taxa de iluminação pública que todo mundo paga na conta de luz. Então, esses projetos são autofinanciáveis. E, puxando um pouco a sardinha para a esteira eletrônica, a gente tem uma viabilidade ainda maior com a telegestão e controle em grupo que a gente tem. Então, onde você teria uma controladora por cada luminária, agora você pode controlar 20 luminárias com uma chave de telegestão. Então, porque não é um produto barato, né? A tecnologia embarcada nela é alta. Então, você conseguindo fazer uma economia na hora de começar o projeto, já ajuda muito, né? Então, tá crescendo. Eu tenho visto várias cidades que ainda não têm a PPP assinada, começando o projeto, procurando, pesquisando o que fazer para poder melhorar, né, a iluminação pública da cidade.
Neste episódio, conversamos com o gerente de infraestrutura e energia do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Néstor Roa, com a vice-presidente de governo na Caixa, Tatiana Tomé de Oliveira, com o presidente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, Carlos Eduardo Lima Jorge, com o fundador e CEO da Smart Aqua Soluções Tecnológicas, Hélio Samora, e com o supervisor regional de vendas e comércio exterior da STI Eletrônica, José Renato da Costa Peron. O tema foi Tecnologia em favor da infraestrutura. As entrevistas deste podcast foram captadas durante a edição 93 do ENIC, o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Este podcast é realizado pela CEBIC com a correalização do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Obrigada, ouvinte, por acompanhar esta edição da Rádio CEBIC. Até a próxima. Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.